Bem-vindo todos e todas que estão nos acompanhando aí, né, nessa pré-venda e nos vídeos para conhecer um pouco mais da nossa obra em homenagem aos 100 anos do Cruzeiro, o time do povo mineiro. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2, que se chama A Torcida com a Cara do Povo Mineiro. E hoje eu tenho a felicidade de compartilhar essa live, enfim, e explicar um pouquinho desse capítulo, né, com alguns dos autores que escreveram os textos. Então, nós temos os irmãos André Bueno e Gustavo Bueno, que escreveram textos sobre a torcida. Nós temos o Eric Rezende também, que contribuiu. Nós temos a Ana Carolina de Oliveira Azevedo, que também contribuiu, e temos o Diogo Silva, que vão nos contar algumas situações importantes, né, de serem visibilizadas para que a gente compreenda um pouco essa história da torcida do Cruzeiro, não só em Minas Gerais, mas já espalhada por todo o mundo. Como que isso se deu, como que foi esse crescimento demográfico, né, de uma torcida que hoje, né, é uma das maiores torcidas do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Para a gente começar essa prosa, né, nós temos o primeiro texto desse capítulo, que chama Do Barro Preto ao Mineirão, a trajetória da torcida mais popular de Minas, que eu tive a possibilidade e a felicidade de compartilhar com o Eric. Eric, conta um pouquinho para nós e para as pessoas que estão nos assistindo aqui, né, um pouquinho as questões principais que são importantes ressaltar nesse texto. Bom, acho que todo mundo já deve ter ouvido, pelo menos uma vez, que a torcida do Cruzeiro, antes da construção do Mineirão, era uma torcida pequena, que chegava a ser até menor que a do América, e que a diferença em relação à torcida do Atlético era muito grande. Mas ninguém nunca apresentou dados muito consistentes que realmente provassem esse senso comum, né? Que, inclusive, já foi reproduzido por ex-dirigentes, ex-jogadores, até por parte da torcida do Cruzeiro, e principalmente pela imprensa, né? Inclusive, publicações recentes, a gente vê esse senso comum ainda sendo reproduzido. E aí, com base nisso, a gente começou uma pesquisa, uma compilação de dados que mostrasse como que se deu essa evolução da torcida do Palestra e depois do Cruzeiro, desde a fundação do clube em 1921 até os tempos recentes. Hoje em dia, há um número de publicações bem expressivo que tratam sobre questões da história do futebol mineiro, do futebol de Belo Horizonte, principalmente vinculados à Escola de Educação Física da UFMG, e também jornais antigos, outras publicações. Então, a gente fez uma compilação usando esses dados, e o resultado foi bem interessante. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que em 1920, foi um ano antes da fundação do Palestra, o censo apontou que Belo Horizonte tinha 55 mil habitantes. Desses 55 mil, 2.750 eram de origem italiana, eram nascidos na Itália. Se a gente considerar que eles já tinham chegado há 20, 25 anos atrás, mais ou menos, eles já tinham filhos e até netos. Ou seja, se a gente somar esses 2.750 com seus descendentes, não é nada demais a gente estimar ali que haveriam cerca de 10 mil pessoas, né, que compunham essa colônia italiana nessa época. Então, era um número muito expressivo que faz com que o Palestra já nasça com uma torcida com uma dimensão considerável, né, que não era nada desprezível para a época. E um resultado disso a gente já pode ver logo de cara no primeiro jogo do Palestra, contra o Combinado de Nova Lima, que o estádio do Prado, que era onde os jogos eram realizados, recebeu lotação máxima, de 1.500 pessoas, inclusive com presença feminina bastante expressiva, que os jornais da época relatam isso, também mostram ali que a torcida já era uma torcida participativa, vibrante naquele momento. E aí, 2 anos depois, o Palestra já inaugura seu próprio estádio no Barro Preto, com capacidade para cerca de 5 mil pessoas, que mostram isso, né? Que como que um clube poderia ter uma torcida pequena e logo de cara construir um estádio que era o maior da cidade, ao lado do América, né? O América construiu seu estádio também no mesmo ano, onde hoje é o Mercado Municipal, né? E o Cruzeiro no Barro Preto. Então, são dados que mostram que a torcida já nasce grande. E aí a gente vai fazendo essa evolução ao longo do tempo, relatando alguns públicos. Por exemplo, em 1927, um amistoso com o Vasco leva mais de 6 mil pessoas ao Barro Preto. Em 29, um amistoso com o Santos leva mais de 8 mil pessoas,
foi considerado o recorde de público de Belo Horizonte na época. Os clássicos, Cruzeiro e Atlético, sempre eram os jogos que levavam mais público, desde o final da década de 20. Não era o Atlético América o jogo que levava mais público, era Palestra e Atlético. E um dado interessante também é que o presidente do Palestra fala em 1929 que o clube já possuía 1.200 associados. Para uma cidade que tinha pouco mais de 50 mil habitantes, é um número expressivo também, né? E desses 1.200, 1.000 eram brasileiros, que também já mostra esse processo de abrasileiramento do Palestra, né? Que ele não estava restrito somente à colônia italiana. E aí, em 1931, vem a primeira pesquisa, que, é claro, não era uma pesquisa com dados científicos, mas era uma enquete que já dava para a gente ter uma noção desse tamanho das torcidas na época. E o resultado mostrou o Atlético em primeiro, com 44% dos votos, eram votos coletados numa urna, o Palestra com 38%, ou seja, bem próximo do Atlético, uma diferença pequena, e o América com 10%, ou seja, quase 4 vezes menos. Então, já mesmo a gente considerando essa falta de rigor científico, é uma diferença tão grande que impossibilita a gente pensar que a torcida do América, na década de 30, era de fato maior que a do Palestra. Ao longo da década de 30, os maiores públicos continuam sendo de Palestra e Atlético, e aí, logo depois da mudança de nome, né, de Palestra para Cruzeiro, a reforma do estádio, né, do Barro Preto, a capacidade ampliada para cerca de 15 mil pessoas. E aí é mais uma coisa que a gente pode discutir, né? Como que um clube amplia seu estádio, triplica a capacidade do estádio, sendo que não há demanda para isso, né? Tem que ter demanda, a torcida tem que ser grande, né? Tem que ser um número expressivo para incentivar uma reforma desse esporte. E logo na estreia do estádio, já acontece o recorde de renda, num amistoso contra o Botafogo, recorde de renda do futebol mineiro. Então, são vários dados que vão mostrando. Ou seja, Eric, o que fica claro através desses dados é que desde antes do Mineirão, a torcida do Cruzeiro já era talvez, das maiores torcidas, né, de Belo Horizonte, e já crescendo por estado, e estava em pé de igualdade com a torcida do Atlético, no caso, né? A torcida do América já não representava, né, uma grande expressão, né, da forma que eles falavam, que contam pra gente, né, como a América e Atlético tendo sido o clássico das multidões, na verdade fica muito mais numa narrativa, enfim, idealizada do que de fato se representa nos números, né? Exato, e o América ficou 23 anos sem título, né, de 25, foi o último título do decacampeonato, inclusive um título polêmico, né, porque o campeonato não terminou, até 48. Então, entre 25 e 48, o América não ganhou nenhum título. Então, é totalmente esperado que a torcida deles tenha diminuído nesse período, enquanto a do Palestra aumentou. Ô, Eric, conta pra gente assim, e a partir do Mineirão, né, como que isso vai sendo estabelecido? E aí, a partir dali do final da década de 50, tem aquele boom demográfico de Belo Horizonte, né, principalmente com o êxodo rural, com muita gente mudando para a capital, e isso coincide com a inauguração do Mineirão em 65. E logo de cara, em 65, o Cruzeiro já tem um recorde de renda do estádio, a liderança de renda do estádio no Campeonato Mineiro. Então, é mais um dado que mostra que essa tese que a torcida do América era maior antes da inauguração não é correta. E também tem um dado interessante que é uma outra enquete realizada em 65 pelo arcebispo de Belo Horizonte, que também dá a torcida do Cruzeiro 4 vezes maior que a do América, abaixo da do Atlético, realmente, mas muito superior à do América. E em 66, com a Taça Brasil, aí já é a reafirmação da torcida do Cruzeiro como uma das maiores, talvez até do Brasil, né? Porque o recorde de renda da competição foi do Cruzeiro, a cada rodada o Cruzeiro batia recorde de renda, e a final contra o Santos foi o recorde nacional de renda, e até hoje aquele campeonato é a maior média de público do Cruzeiro em competições nacionais, 42 mil de média por jogo. Então é impossível a gente pensar em números desses sem que a torcida do Cruzeiro já tivesse uma expressão significativa, né? Em termos de recorte de renda das classes populares, a gente vê que a partir dali, na década de 70 e 80, as pesquisas sempre mostram que nas faixas de renda mais populares, a torcida do Cruzeiro era a maioria. A FIDA geral, né, na década de 80, em que os ingressos foram individualizados, né, para o Cruzeiro e para o Atlético, para fazer uma contagem de qual clube levava mais gente, e aí foi possível fazer isso por setor também.
o Atlético venceu nas cadeiras numeradas, né, que era o setor mais caro. Na arquibancada houve praticamente um empate, e na geral o Cruzeiro se sobressaiu, né, vendeu mais ingressos que o Atlético. Isso também numa fase difícil do Cruzeiro, numa fase ruim, que foi durante a década de 80. E a partir da década de 90, as pesquisas continuam com essa mesma tendência, né, de mostrar um crescimento muito expressivo da torcida, principalmente no interior, e também esse recorte de renda, mostrando o predomínio do Cruzeiro nas classes mais populares e do Atlético, das classes médias e mais ricas. Acho que em linhas gerais é isso, né, que a gente pode resumir. Ou seja, você tem essa virada, vamos dizer, praticamente o que a gente tem hoje, que é quase a duplicação da torcida do Cruzeiro sobre a torcida do rival, né? Sobretudo a partir dos anos 90, né? Isso vai se consolidar realmente, né? Anos 90, início dos anos 2000, né? E se mantém, vamos dizer, até hoje, em qualquer tipo de pesquisa que é feita, né? Isso fica muito nítido. Tanto que se a gente vai para o interior de Minas, né? Principalmente em Belo Horizonte, se vê um determinado equilíbrio, né? Em momentos a torcida do Cruzeiro sendo maior, né, em outros momentos apresentando alguns dados, né, a torcida do Atlético, algum tipo de equilíbrio, mas no interior, né, não tem nem questionamento, né, então houve uma interiorização também, né? Sem dúvida. Em Belo Horizonte, as pesquisas geralmente mostram um empate técnico, né? As últimas que foram realizadas em 2016, inclusive durante as eleições municipais, né, mostram o Cruzeiro numérico à frente, um pouco à frente, mas ali próximo da margem de erro, com esse recorte de renda bem claro, né, o Cruzeiro predominando nas rendas mais baixas, mas no interior a diferença é muito grande, né? Quando a gente pega pesquisas de expressão estadual e nacional, a torcida do Cruzeiro já basicamente dobra da do rival, né? E Joia. um dado interessante da gente citar também, que a primeira pesquisa com rigor científico que foi feita foi em 71, 6 anos depois da inauguração do Mineirão. Essa pesquisa foi feita só em Belo Horizonte e deu empate técnico entre Cruzeiro e Atlético, 42% a 41%, e o América com 5%. Ou seja, em 6 anos de Mineirão, a diferença entre Cruzeiro e América já era gigantesca. Então, é basicamente impossível a gente pensar que a torcida do América era maior que a do Cruzeiro imediatamente antes da inauguração do Mineirão. Não há dados que comprovem isso. Claro. Vou pegar o gancho, então, também dessa interiorização, e não só da interiorização, mas da massificação, inclusive a participação das mulheres, né, no Cruzeiro, no time do povo, e aí eu já chamo a Carol, né, que participou, escreveu um texto justamente tratando do tema, as mulheres e o time do povo. Carol, o que marca, né, nessa trajetória? Então, minha contribuição nessa obra coletiva, né, foi a partir dessa perspectiva das mulheres. Eu acho que a proposta como um todo desse livro, ela é muito interessante porque ela conecta a todo momento o futebol como uma prática social, né? E aí, nesse aspecto, compreendendo e reconhecendo as questões que estão na sociedade, as questões, né, que envolvem aí o povo mineiro, principalmente, com o esporte tão massivo que é o futebol. Há muitas questões desse tipo, classe, raça, regionalização, e a questão de gênero é um debate interessante também, que por meio do artigo no livro eu tentei, né, fazer essa conversa, primeiramente aqui entre nós, e esperamos aí que ganhando muitos interlocutores e interlocutoras, né, a partir do livro. A ideia do artigo, ela passa por três perspectivas, né, de abordagem. Primeiro, abordando a questão das mulheres na torcida do Cruzeiro, como que isso se dá, né, quais memórias que a gente tem para fortalecer e quais projetos a gente tem também nesse sentido. Abordando também, numa segunda perspectiva, as mulheres na construção interna do clube, né, aí principalmente as trabalhadoras, as muitas trabalhadoras que passaram aí por essa história centenária do Cruzeiro, e um terceiro eixo de abordagem que é sobre as mulheres que jogam bola, né? E aí a questão do time de futebol feminino mesmo, do Cruzeiro. Em relação às mulheres consideradas como torcida, né? Tem algumas questões da torcida como coletividade, e aí já há um vínculo interessante desde a palavra, né? Porque
as crônicas esportivas aí do início do século XX, elas apontam que a palavra, no caso torcedor, né, torcida, torcedor, ela nasceu aí do ato das mulheres presentes nas arquibancadas, né, do início do século, de torcerem seus lenços, suas luvas, acessórios aí que a época eram utilizados diante do nervosismo na condução das partidas. Então, da observação dos cronistas esportivos a esse ato e a esse comportamento das mulheres na torcida, né, pelo menos aí uma explicação consagrada do termo, é que surgiu a palavra torcedor, a palavra torcida. Então, isso é significativo de como que as mulheres estão presentes aí desde o início da prática de futebol no Brasil e também no caso do Cruzeiro, né? O Eric até citou um dado interessante que mostra que realmente desde o início da torcida do Cruzeiro a presença das mulheres, né, ela é notável. É claro que a gente sabe que tem muitas discussões a serem feitas sobre estereótipos, sobre, né, a questão histórica do dito papel das mulheres, essa questão, né, da suposta dicotomia entre o espaço privado e o espaço público, mas mesmo assumindo essas contradições e essas questões que a gente precisa discutir, é fato, né, os dados estão aí demonstrando que as mulheres estiveram presentes, sim, na torcida do Cruzeiro desde o início, né. Os dados em relação a torcidas, né, femininas, esse recorte de mulheres nas torcidas, eles são muito escassos. Infelizmente, acho que é uma frente que os clubes e as torcidas como um todo precisam encampar ainda. Mas um dado que a gente conseguiu levantar de 2015 mostrava o Cruzeiro como o quarto colocado entre os times brasileiros em número de sócias torcedoras, né? Na época, era contabilizado cerca de 15% dos sócios torcedores constituídos aí por mulheres, né? E aí no artigo também a gente dá alguns destaques, tanto de momentos que são simbólicos para nós, na torcida do Cruzeiro, quanto de personagens, né? Para ficar com as personagens, a gente não pode deixar de falar da Dona Salomé, que é aí, né, a maior torcedora do mundo, um símbolo para nós, por toda a trajetória na torcida do Cruzeiro, dentro do próprio clube, que recentemente deu origem até um novo mascote, né, que agora é a Raposona Salomé. E dois momentos também são bastante significativos. Acho que a questão daquele jogo de 97 com o Vila, que é o recorde aí, né, o Vila Nova, o recorde de público do Mineirão, mais de 130 mil pessoas no Mineirão, e dessas mais de 130 mil pessoas, quase 60 mil eram mulheres e crianças. E aí mostra a força mesmo coletiva que as mulheres têm na torcida do Cruzeiro, né? A gente não poderia pensar num número desse, se as mulheres não fossem significativas. E um outro destaque também vai para o que é a própria foto, né, de capa do nosso livro, que acho que também foi uma homenagem muito interessante nossa de ter trazido esse momento para a capa, que foi uma fotografia que ganhou o mundo aí, né, muito bonita, muito simbólica, de uma mãe torcedora cruzeirense, na geral aí do Mineirão. Eu acho que isso também reaviva bastante a nossa memória, né, em relação a isso. Quanto às mulheres como trabalhadoras do clube, no artigo a gente faz alguns destaques aí de figuras importantes, principalmente na área de relações públicas e comunicação do Cruzeiro. É uma área marcada, né, pelo trabalho de grandes mulheres, de mulheres que deram grandes contribuições para a expansão do clube, da própria torcida, para a criação aí do que a gente veio constituir como essa China azul, né? Então, no artigo também a gente aborda isso um pouco. E aí, agora, em relação ao terceiro eixo, que entra aí nessa questão das trabalhadoras da bola, daquelas que jogam bola mesmo, temos uma coincidência interessante, porque a primeira partida, que é reconhecida como a primeira partida datada do futebol feminino no Brasil, de 2 times lá em São Paulo, né, ela é de 1921, que é exatamente o ano aí da fundação do nosso Palestra, né, que veio aí a forjar o nosso Cruzeiro. Então, a gente vê como que uma coincidência, de certa forma, em data, ela depois ganhou caminhos tão distintos
inclusive porque o futebol feminino na década de 40 ele foi proibido, né, por lei, por um decreto que proibiu as mulheres de jogarem futebol no país, sob o argumento aí que o esporte não era compatível, né, com a natureza das mulheres, e essa situação esdrúxula e ela avançou por décadas, até que na década de 80 já houve a regulamentação do futebol feminino no país, né? Daí, então, o esporte, né, essa modalidade das mulheres, ela tenta ganhar visibilidade, ela tenta ganhar reconhecimento, ela tenta obter condições menos desiguais, pelo menos, né, de acontecer. E no caso do Cruzeiro, a experiência é muito recente, né? O time feminino do Cruzeiro, ele data aí de 2019, né? Então é uma construção ainda que está se iniciando, mas ao mesmo tempo é uma construção que tem uma potência muito grande, porque na primeira temporada, né, as cabulosas aí, elas conquistaram o Campeonato Mineiro, e elas também conquistaram o acesso à primeira divisão, né, do Nacional, futebol feminino. Então, é recente, mas é algo bastante promissor, e acho que nosso papel também é colocar a luz sobre isso, e ficarmos atentas, né, e fortes, para que no momento de crise, que infelizmente o time enfrenta, né, como essa que a gente está vivendo, também não sejam sacrificadas toda essa construção, tanto do time feminino, quanto das mulheres dentro do clube, né, que a gente consiga atravessar e estabelecendo também o papel das mulheres dentro aí desse nosso time do povo, né. Muito bom, Carol. É muito interessante todo esse recorte, essa construção que você traz, esse aporte que você traz ao artigo, até porque um tabu muito grande, né, que se faz presente, inclusive dentro da torcida do Cruzeiro, é ser chamada de forma pejorativa de Maria, né? E é interessante a gente tratar isso de uma forma até esclarecer e trabalhar o que está por trás disso, né? E a gente tenta, inclusive, fazer isso no livro, né, porque, né, as explicações que dão é que começa, né, essa questão de chamar a torcida do Cruzeiro de Maria por conta das pichações, né, que Máfia Azul, né, era fácil chegar e na pichação, né, uma questão bem urbana, você colocar o R e virar Maria, e por trás, inclusive, dessa pichação, está o quê? Está uma misoginia que está colocada a partir do momento que, uma vez que você identifica, né, torcedoras, vamos dizer, mulheres com o time adversário, no caso, né, ou seja, um rival, chamando o Cruzeiro de Maria, está falando o seguinte, ó, Maria é mulher, e mulher é quem não entende de futebol. Se você não entende de futebol, você torce para o Cruzeiro mesmo, porque o homem vai torcer para o outro time, né? É óbvio que isso aí é um retrato, né, da sociedade que começa a ser desconstruído, e a gente já vê, inclusive, torcedores rivais, sabe, já não fazendo essa coisa, essa denominação, porque, de fato, Maria jamais poderia ser o significado, sabe, de fraqueza ou de quem não entende de futebol. Nós temos a nossa maior torcedora, que é Maria Salomé, né? Além disso, nós temos o Milton Nascimento, uma das músicas mais emblemáticas e que traz a garra do povo mineiro, da mulher mineira, que chama Maria, Maria, e, sabe, no sentido de exaltar a força, de exaltar o papel social das mulheres. Então é algo que nós temos que avançar enquanto sociedade, aí não só em relação ao rival, mas em relação a nós mesmos, aos nossos passos de construção, né? Nesse livro nós temos, por mais que tenhamos tentado envolver outras mulheres, nós temos 2 mulheres, o que é um sinal que nós precisamos avançar muito mais, né? Então é interessante a gente trazer essa discussão. Eu fico pensando, quem sabe daqui a uns 10 anos, ou talvez até menos que isso, imagina a torcida do Cruzeiro que tem toda essa identificação, sabe, homens e mulheres, pegando, né, originalmente músicas, sabe, do nosso povo, do Clube da Esquina, cânticos e, por exemplo, gritando e puxando, né, na fanfarra, sei lá, aê, 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 lá, 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 lá. Imagina o Mineirão inteiro, 100 mil pessoas cantando isso, sabe? É uma coisa que, assim, é muito difícil a gente ainda pensar ou conseguir passar essa maturidade, né, para a torcida de uma forma geral, mas eu acho que são temas, né, que a gente tem que enfrentar, tem que começar a enfrentar, e eu acho que o papel do livro também é enfrentar temas como esse.
Além disso, né, e aí chamando o Diogo para a conversa, né, uma outra coisa também que é tema das organizadas, né, e isso principalmente no início dos anos 2000 ficou muito identificado, foi o fato da torcida do Cruzeiro levar a figura, né, do Che Guevara, né, uma figura revolucionária da América Latina, né, lutadora, que está marcado, né, na história desse continente por lutar, né, pela libertação de Cuba, enfim, né, e ter um contexto de identificação com a América Latina de uma forma geral, que passou um pouco também a imagem do Cruzeiro, sabe, e do crescimento do Cruzeiro na América Latina. Né, o Cruzeiro se afirmando, seja nas competições internacionais, sendo chamado de La Bestia Negra, que é algo que nós vamos conversar ainda no capítulo 5, como que se deu essa projeção. Tem um capítulo do nosso livro que é sobre Cruzeiro e América Latina. Mas essa questão das organizadas foi muito interessante porque provocou também o rival a ostentar uma bandeira, né, do René Barrientos, que foi um ditador boliviano que foi responsável pelo assassinato do Che. Né? O que, inclusive, também alguns torcedores rivais até condenam, né, porque isso está no âmbito da rivalidade, né, dos clubes, mas, né, nunca é legal, por exemplo, você trazer uma figura, né, que é, vamos dizer, uma figura rechaçada na Bolívia, né, para quem conhece a história da Bolívia, como a do René Barrientos, simplesmente por uma rivalidade. No entanto, isso aconteceu no início dos anos 2000. Eu queria que o Diogo falasse um pouquinho para a gente, né, sobre a política latino-americana dentro de campo, nos clássicos. Eu acho que é interessante ressaltar, Gladstone, que as torcidas e essa questão da rivalidade é algo forte, igual o Eric já mencionou, que vem desde a época da fundação do Cruzeiro, e tem uma tentativa de narrativas, e isso de imposição de narrativas, e isso também vai refletir na arquibancada. O que vai acontecer, sobretudo, é a disputa por supremacia. E as torcidas, para marcarem essa posição, elas utilizam alguns símbolos, elas utilizam certas figuras para justamente tentar colocar uma ideia de força, uma ideia de poder. Então, no caso específico da torcida do Cruzeiro, falando da Máfia Azul, que foi criada em 77, no final da década de 80, em Contagem, mais especificamente no bairro Eldorado, uma das dos principais comandos dessa torcida Máfia Azul do Cruzeiro, ele é criado em 89, e um dos seus fundadores, o Léo Moita, já nos primeiros anos ali da torcida, mais especificamente em 92, ele já queria colocar uma imagem que sintetizasse essa expressão e essa força da torcida. E por influências de outras torcidas organizadas, não por acaso esse comando da região do Eldorado, lá de Contagem, é chamado de Comando Guerreiro, que até evoca também uma força bélica, uma força militar. Isso foi uma tendência das torcidas organizadas brasileiras nas décadas de 80, nas décadas de 90, justamente por isso que eu estava falando, de legitimar força, de impor, de demonstrar supremacia. E a escolha do Che foi uma escolha que foi influenciada por tudo que ele representa, como vocês já disseram. O Che é uma figura expressiva, que simboliza a revolução, que simboliza uma tentativa de imposição mesmo, uma tentativa de marcação de força, e acredito que isso demonstra muito bem, de maneira alegórica, né, porque essas escolhas, como você mesmo mencionou, elas transcendem o campo político, não necessariamente elas querem traçar uma relação direta entre a ideologia do escolhido com aquilo que a torcida acredita de fato. Mas isso é muito marcante na torcida do Cruzeiro, porque ela demonstra uma imagem que ficou associada. E depois que a Máfia Azul começou a utilizar esse símbolo, várias outras torcidas aqui no Brasil também adotaram, outras figuras de viés político já eram utilizadas por outras torcidas, mas isso ficou mais forte e a torcida do Cruzeiro ficou associada a esse emblema do Che Guevara. E a torcida rival, a principal torcida rival do adversário do Cruzeiro, utilizou justamente, optou
por escolher uma figura que tentasse invalidar o Che Guevara, que foi justamente quem mandou, quem autorizou seu assassinato por conta da perseguição, e a própria história já conta isso. Então, o que a gente percebe é que esse campo simbólico ele é muito forte nas arquibancadas. E a torcida do Cruzeiro ser representada, ter a associação ao Che Guevara, demonstra um pouco também, se a gente for colocar, esse viés popular, esse viés que é forte ao longo da nossa história, né? O Che Guevara como um símbolo de revolução, um símbolo pelo social, e acho que isso pode ser colocado dessa maneira. Muito bom, Diogo. É importante, né, a gente resgatar também as histórias das organizadas, né? Principalmente como foi e como está sendo, ou principalmente como passou a ser desde de uma perspectiva de luta, que a gente ainda faz, que a torcida do Cruzeiro ainda faz, só que já nas novas arenas, né? Se a gente pode dizer assim, após a reforma dos estádios, né, da Copa do Mundo. E aí eu já chamo também os irmãos, né, André e Gustavo Bueno, que contribuíram e vão contar para a gente um pouquinho essa relação, a relação das organizadas, o novo espaço do Mineirão, né? Como que a gente pode enxergar até os dias de hoje, André e Gustavo? Bem-vindos aí. Bom, obrigado. Olá a todos. Então, a grande espinha dorsal do nosso texto foi pensar essas contradições das organizadas e a maneira como elas têm sido criminalizadas mesmo, o termo é esse, não tem outro. E, inclusive, isso se dá em planos discursivos e ideológicos que acabam pegando muita gente progressista. Inclusive, porque organizada só tem reacionário, o pessoal apoia o candidato X e é sempre da direita. Sim, realmente. Mas isso tem um pano de fundo que se acentua no novo Mineirão, principalmente a partir das reformas do Estatuto do Torcedor de 2010, e aí a gente sentiu isso em 2013, 2012, 2013, com a reabertura do Mineirão, que você pasteuriza o discurso, você tem medidas que beiram a inconstitucionalidade, que beiram afrontas diretas à liberdade de associação e de expressão, como, por exemplo, no artigo 13, se não me engano, você tem um inciso específico que proíbe manifestações de cunho político no Mineirão, isso né, enfim. E isso, de certa forma, gera... Só para resolver eventual confusão, o artigo 13, ele menciona, ele até, falando nesse conceito de pasteurização, nos parece uma legislação importada, né, que ele proíbe manifestações racistas, né, e também xenofóbicas, e a gente enxerga que, embora a gente seja um grande problema nos gramados europeus, né, nas arquibancadas europeias, a xenofobia, ela não é tão um problema latente. Então, até a legislação que foi aplicada para o Estatuto do Torcedor aqui, ela foi pasteurizada. E, ao mesmo tempo, é aquela coisa, você proíbe, tudo bem, coibir racismo é diferente de coibir liberdade de expressão, né? Assim, você coibir um discurso de ódio é necessário em qualquer lugar civilizado, mas, ao mesmo tempo, você limitar materiais de torcida, como no próprio texto do artigo, você limitar materiais de torcida àqueles que sejam de celebração e de apoio aos times, isso, ao mesmo tempo, você acaba caindo numa espécie de teoria da ferradura. Olha, a gente está querendo limitar diálogos, discursos, contextos que sejam de ódio, né, no caso do racismo e da xenofobia, só que, ao mesmo tempo, é como se você também pasteurizasse todas as outras formas de manifestação. E o nosso capítulo, ele veio a partir de uma inquietação com isso. Porque você teve uma construção que
foi muito nítida, principalmente no pós-Copa. Você teve uma construção de torcidas progressistas de vários campos. E essas torcidas se colocando justamente nessa luta contra esse tipo de elitização do próprio discurso, né? E que foi, através dos poros no tecido social, foi sendo aceito cada vez mais, inclusive por setores progressistas. Então, a gente retoma a atuação nesse contexto pós-Copa, a gente retoma a atuação de torcidas, principalmente, obviamente, o foco que a gente coloca é a resistência azul popular, porque é a torcida da qual fazemos parte, e através da qual nós tivemos uma vivência diária sobre essas questões no Mineirão. Mas eu acho que um grande lance dessa movimentação pós-Copa que a gente teve no Mineirão, dentro da torcida do Cruzeiro, foram como que eu vou te chamar? Foram as manifestações autônomas. Porque aquela coisa da resistência azul popular, você espera, né? Você espera uma manifestação de apoio, como a gente teve aos haitianos, você espera manifestações de apoio aos barraqueiros do Mineirão, que foram covardemente desalojados com a reforma. Você espera esse tipo de coisa. Mas a própria torcida, setores da torcida que não têm relação próxima conosco, também se mostrou uma torcida de luta. A torcida do Cruzeiro é uma torcida de resistência e de luta. E a gente traz alguns episódios nesse sentido. Um dos exemplos que eu acho mais bonitos é o do Comando Rasta. Com relação ao Comando Rasta, a gente escreve um pouco sobre a torcida, a relação, né, que ela tem com o Mineirão, e a gente ainda cita um episódio que ele volta no que a gente comentou ali no começo com relação ao Estatuto do Torcedor, que foi um fato muito marcante, que foi quando a Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro. A torcida, o Comando Rasta, espontaneamente levou uma bandeira lá no Mineirão com os dizeres Marielle vive. E essa bandeira foi retirada pelos seguranças da Minas Arena, sob o comando da Minas Arena. Que era na época, né, a operadora do Mineirão, o consórcio. E ainda hoje, né? Mudaram de nome, né? Agora é consórcio Mineirão. Mudou, né? Mudou. Mas eles retiraram essa bandeira, sem maiores explicações, soltaram uma notinha, mas o que acontece, a gente relata no nosso capítulo, né? Que um integrante da Resistência Azul Popular, muito combativamente e de maneira bastante sagaz, ele estava conversando ali com o chefe de segurança da Minas Arena, ele gravou essa pessoa dizendo que o Mineirão não era um lugar de espaço político, de conversa política, né, de reclamação política, e que esse protesto deveria ter sido feito no Rio de Janeiro. Então, a gente sabe, né, todo o que o caso Marielle significa, né, o assassinato dela significa até hoje para o Brasil, o segurança, né, o chefe de segurança da Minas Arena querendo tolher o direito de manifestação da torcida do Cruzeiro. E isso voltando, né, sob o Estatuto do Torcedor, o Estatuto do Torcedor, ele veda claramente manifestações racistas e xenofóbicas. Isso, nesse caso, né, obviamente não se aplica. E voltando sobre a elitização do Mineirão, e também sobre a nossa participação na Resistência Azul Popular, né, a Resistência Azul Popular como torcida, ela busca justamente lutar pela democratização do Cruzeiro, né, ela tem 3 eixos principais, que é para um Cruzeiro mais democrático e popular, que luta também por um Mineirão menos elitizado, mais popular, e uma luta contra as opressões do futebol, que a gente entende, né, como a Ana Carolina muito bem falou ali no capítulo dela, o Cruzeiro, ele é representado por todos e todas,
de todas as cores, classes sociais, orientação sexual, não importa, o Cruzeiro é uma paixão enorme, todas têm direito de amar o nosso clube, de frequentar as nossas arquibancadas sem serem molestados em razão de serem o que são. Então, no nosso capítulo, a gente ainda traz uma contribuição sobre a torcida Marias de Minas, que é um coletivo LGBT em defesa, né, de suas bandeiras, justamente contando sobre episódios em que torcedores do Cruzeiro, né, que depois vieram a fundar Maria de Minas, o episódio fundacional, né, que ocasionou a criação da torcida, que foram torcedores molestados simplesmente por estarem ali de mãos dadas. Então, seria ele, eu e meu irmão, de mãos dadas aqui. Ou seja, né? Isso, Pode falar, André. Impedindo o direito de torcedores torcerem pelo Cruzeiro. E isso, é claro, a gente não está ignorando que o campo de futebol, e eu acho que isso, talvez, a gente tentou deixar uma sensação assim nas entrelinhas do nosso texto. A gente não está ignorando que o campo, né, o estádio, seja um espaço hostil para minorias, porque Só que, ao mesmo tempo, você criminalizar torcidas, seja por meios legais ou por meio de força ilegal, como foi no caso do coronel que mandou retirar coronel mesmo, literalmente, que mandou retirar as faixas sobre a Marielle Franco. Ao mesmo tempo, o que a gente quer mostrar é que você tem um espaço aberto, é um espaço, como todo espaço, é um espaço político, aberto, de construção, de marcações de posição, de embates, enfim. E a torcida do Cruzeiro tem espaço também para quem faz a boa luta, para quem luta por mais inclusão, para quem luta, né, assim, pela popularização do estádio em todos os seus aspectos, e para quem luta, para quem tem certeza, na verdade, que nós temos espaço para todo mundo, né, assim. E eu só gostaria de finalizar essa nossa intervenção aqui, lendo um curto trecho de um manifesto da Resistência Azul Popular, que eu acho que resume bem. A gente está finalizando aqui com ele, e a gente abre o nosso capítulo com ele, que é: acreditamos que o futebol pode também ser revolucionário. É nítido o recorte de classes no meio futebolístico e podemos fazer essa luta com os torcedores. Maravilha, André, maravilha, Gustavo. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro no sentido que temos muito a avançar, né? Enquanto torcida, nós, enquanto torcida do Cruzeiro, né, temos muito a avançar, as outras torcidas, obviamente, também, mas com certeza, né, sem sombra de dúvida, eu acho que essa publicação, né, que é um esforço coletivo da torcida do Cruzeiro, ela diz muito, ela vem muito a contribuir para os próximos passos que a gente vai dar. E desde já, né, convido, né, o pessoal que está nos assistindo a assistir também, né, ao longo dessa pré-venda, assistir os próximos capítulos. O próximo capítulo que a gente vai falar, o próximo vídeo, é sobre os jogadores marcantes quando o manto azul se torna a segunda pele. Obrigado pela participação, pessoal. E compartilhem o vídeo, conheçam mais a história do Cruzeiro nesse centenário, porque isso aqui, querendo ou não, é um presente de torcedores e torcedoras para outros torcedores e outras torcedoras, sejam do Cruzeiro ou não, né? Mas no sentido de democratização do futebol e da vida social. Obrigado, gente.